Olá, pessoal. Hoje é comemorado por muitos o Dia dos Pais. E, além disso, para mim é uma data muito importante porque hoje, 10 de agosto, seria aniversário da minha mãe se ela estivesse viva. Então, hoje eu não posso comemorar nem com meu pai e nem com minha mãe. Que dia difícil. Desde que minha mãe partiu, eu nunca tive coragem de fazer nenhum tipo de publicação escrita ou seja lá o que for. Mas talvez, né, tenha chegado o dia. Sobre meu pai primeiro, quando ele veio a falecer, ah, me marcou porque na tarde desse dia, eu, Deus me deu uma palavra em João 14:1, né, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: Vou preparar-vos lugar. Bom, na verdade, meu pai, ele chegou a conhecer a casa que eu tinha acabado de comprar, onde eu moro hoje, mas ele não chegou a morar. Aí ele veio, visualizou tudo e tal, mas não chegou a morar. Isso me deixou triste pelo fato de, né, eu não ter podido dar uma casa para ele. Mas eu fui entender que ele partiu justamente nesse dia que Deus falou sobre isso para mim, porque ainda que eu não tenha dado uma casa para ele, Deus, né, tem uma casa muito melhor para ele morar um dia, quando ele ressuscitar. Na noite desse dia, né, eu levei uma palestra para uns adolescentes da minha antiga congregação e ele até chegou a ir lá porque ele gostava quando eu ia para alguma igreja pregar e tal, ele sempre que podia ir, né, nas igrejas próximas, né, onde a gente morava, Assembleia, na Batista, enfim. Algumas igrejas ele sempre estava lá, observando, nunca comentou nada, mas ele gostava de estar presente, né, de me assistir, pregar a palavra. Provavelmente para ele deveria ser uma grande realização, né? E nesse dia a minha irmã falou: Não, pai, volta para casa e tal, é só para os adolescentes. Ele voltou e quando eu cheguei da palestra, ele estava passando mal. E ele se despediu de cada um que estava ali. Ele foi na direção de cada um, meu filho, minha filha. E fomos para a unidade de saúde. No caminho, ele desfaleceu no meu ombro, no carro. E quando ele chegou lá, ele meio que acordou e ele entrou na sala vermelha gritando o nome Jesus. Isso me marcou muito, porque foram as últimas palavras dele, né? Jesus. E um dia, quando ele acordar, ele estará, não só ele, né? Mas estará diante do nome que ele gritou pela última vez. Quando eu fui reconhecer o corpo, foi muito estranho, porque eu me vi ali. Eu me pareço fisicamente bastante com ele. Eu me vi ali. Foi algo, uma sensação terrível. E, enfim, o sepultamento dele, né, a gente trouxe uma palavra. E um dia eu fui ministrar numa igreja lá na região dos lagos e eu olhei assim no ônibus e na minha imagem, né, no meu reflexo, eu vi meu pai. Na noite em que ele morreu, né, onde nós estávamos, estava tocando uma música. Eu não acredito em coincidências, eu sei que não era ele, mas era uma forma de Deus me consolar. E a música dizia: Até logo. Então foi uma forma de um adeus, né? Para a vida de alguém que sustentou toda a família com todo esforço e dificuldade a vida inteira. Já minha mãe é mais recente, tem 2 anos, e ela, uma vez ela me chamou de manhã bem cedo e eu fui lá correndo
E ela disse assim: Rodolfo, Deus não ouviu minha oração. E eu, como assim, mãe? E ela falou: essa noite eu pedi a Deus para não acordar, porque ela estava sofrendo e, enfim, ela desejou, né, isso. E eu falei: não, mãe, que isso? Você vai viver muito, tá repreendido e tal. Mas era já um desejo dela. E eu sempre orei pela cura e até o último momento eu orava pela cura, mas teve uma noite, eu cheguei do culto e eu fiz uma oração, a oração acho que mais difícil da minha vida, porque em vez de eu pedir para Deus a cura, eu pedi para Deus: Deus, faça a tua vontade. E Deus fez. Foi muito rápido, né? Dentro de alguns dias ela partiu. E, de fato, perder, né, a minha mãe foi a pior coisa que me aconteceu. Mas eu sei que é provisório. Eu sei que é temporário. Eu creio, né, que a vida inteira e até a, quando ela teve as suas últimas forças, ela clamou ao Senhor, ela buscou ao Senhor. E eu sei que um dia ela estará com o Senhor, estaremos com o Senhor. Quando eu fui no cartório registrar a certidão de óbito do meu pai, eles me perguntaram se ele tinha deixado alguma herança. E com muita dor eu falei que ele não tinha deixado herança, que não. Só que, na verdade, tanto meu pai quanto minha mãe me deixaram a melhor das heranças, que foi a fé. Quando eu tinha cerca de 2 anos de idade, eles se converteram ao Senhor Jesus. E durante muitos anos, né, eles serviram ao Senhor dentro das suas limitações, eles serviram ao Senhor. E que honra eu ter podido ser filho deles. E eu sei que de alguma forma eles puderam ser honrados também, né? Eu lembro que quando eu me formei na minha primeira faculdade, né, e teve formatura e tal, eles estavam mais alegres do que eu, né? Embora eu não estivesse gostando da formatura e tal, da cerimônia, mas o fato do meu nome ser chamado, de eu entrar na passarela, né, com a beca, enfim, todo aquele momento, né, para eles foi uma honra muito grande. Não só isso, né, muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo, eles não foram perfeitos, muito menos eu e nem meus irmãos, mas eu sei que eu posso dizer que eles construíram, né, uma história, um legado muito grande que vai repercutir, né, muito. Se você tem seu pai, sua mãe vivos, uma avó, alguém que cuida de você, ainda que não expresse muitas vezes, né, um eu te amo ou tudo mais, mas honre-os. E a honra que eu digo não é simplesmente uma homenagem na internet, porque isso não é tão importante para a maioria das pessoas, pelo menos. Mas honre com os seus gestos, honre com as suas ações, honre com a construção de um legado, né? Honre com conquistas, né? E faça eles participantes dessas conquistas de alguma maneira. Porque, de fato, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Que o Senhor possa receber e perceber em nossas vidas, né, pessoas gratas, pessoas que reconhecem o que, né, suas autoridades, seus pais principalmente, fizeram por nós. E que nós possamos honrar isso, reconhecer isso, né, no particular e, se for o caso, publicamente também. Mas o público é só uma consequência, né, da honra que é particular. Que o Senhor Jesus possa abençoar as nossas vidas, hoje e sempre. Shalom.